Olá pessoal, meu nome é José Matos Neto, eu sou gerente de Relações Institucionais da Natura, atuando aqui na Amazônia, sediado no Pará, e fui o primeiro convidado do hall de webinars que a Químia fez na sequência do projeto maravilhoso Econext. O nosso webinar aconteceu no dia 23 de abril. Só que infelizmente naquela ocasião a internet estava muito ruim, a transmissão foi muito prejudicada. Peço já desculpas pelos problemas técnicos e também queria dizer que esse vídeo é o meu compromisso de deixar registrado na plataforma da Químia e do Econext, né, as nossas discussões lá. Então, para a gente não se delongar muito, eu fiz esse vídeo em 5 partes, tá? Curtas todas elas, espero que não deixe nada de fora, mas também não quero que seja uma produção de Hollywood, tá? Então, essa primeira parte, eu vou falar um pouquinho da minha carreira, vou falar um pouquinho do que é essa concepção geral dos ODS, e depois a gente vai responder 4 perguntas que o Marçal me fez durante a reprodução, durante o webinar no dia 23, e que eu acho que são importantes, dão ótimos direcionamentos para a gente entender um pouquinho mais do que são os ODS, o que está envolvido na sua aplicação e tudo mais, tá certo? Então, e também uma pergunta que foi feita por uma das pessoas, eu também vou contar um bocadinho disso, de que a gente está fazendo na Natura por conta do Covid, né, da pandemia. Infelizmente, um mês depois, ainda estamos na pandemia. O Pará acaba de sair ontem de um estado de lockdown, foi decretado pelo governo do estado, e parece que hoje a conta da adesão ao processo de isolamento social, ela já está mais alta, beirando aí os 70%, o que é muito bom. Não é o ideal, mas já melhorou bastante. Então, ao longo desse mês, tivemos aí algumas melhoras também no range dos percentuais de adesão aos programas do governo do estado para não continuidade, não ampliação da pandemia aqui no Pará, tá bom? Bom, então, como eu comecei falando, eu sou José Matos, eu sou gerente de Relações Institucionais e eu sou aquela pessoa que faz um bocadinho de cada coisa. Eu tenho 3 responsabilidades principais. Eu trabalho com a parte de relações institucionais, assuntos corporativos, portanto, outras empresas, governos são de minha responsabilidade aqui, os contatos, reportes e contatos com autoridades, receber as autoridades dentro do Ecopark, que é a nossa sede aqui no Pará, é uma fábrica que hoje tem a capacidade de fabricar 330 milhões de sabonetes, de pastilha de sabonete ano. É uma fábrica de materiais essenciais para o combate ao Covid e, portanto, nós não paramos durante esse tempo todo de isolamento, tá? Bom, o outro chapéu que eu tenho também é o chapéu de sustentabilidade. Aqui eu levo a cabo, faço a gestão dos grandes projetos de sustentabilidade e tive o prazer, eu acho que foi a pessoa, eu estava no lugar certo na hora certa. Não que fosse a pessoa certa, mas eu estava no lugar certo na hora certa, quando demandaram a construção de um plano de relacionamento com as comunidades dos entornos, das fábricas, né? E nessa hora os ODS entraram na Natura. Então hoje o ODS, já adiantando um pouco do que eu ia falar sobre como que nós, Natura, trabalhamos com os ODS, o ODS que hoje é aquele que tem mais se encaixado, digamos assim, aquele ao qual a gente tem mais recorrido, é o ODS 15, Vida Terrestre. E o que é que esse ODS fala, né? Esse ODS vai falar justamente da relação que nós humanos temos com o espaço que a gente ocupa. Então a premissa é, quanto menos espaço eu precisar para exercitar a plenitude da minha vida, mais sustentável eu estou sendo.
Então eu tô ajudando com que as comunidades, as pessoas hoje possam usufruir na terra, dos elementos, do meio, e também estou fazendo uma reserva para as pessoas das outras gerações depois de mim poderem também ter acesso a esses mesmos ecossistemas, esses mesmos biomas que hoje a gente está manuseando aí não tão legais, não tão de forma legal, né? Bom, então o que são os ODS, né? Os ODS, eles são uma sequência dos objetivos do milênio, né? Os objetivos do milênio, por sua vez, eles são uma consequência, vamos dizer assim, daquilo que foi registrado no relatório, conhecido como relatório Brundtland, se eu não estou enganado, por causa da pessoa que o fez, uma ex-ministra da Noruega ou Dinamarca ou Islândia, já não lembro, mas que em 87 lançou esse relatório que tinha um título muito, muito sério e que falava nosso futuro comum. O que vai ser daqui para frente se nós não começarmos a pensar naquilo que é o nosso meio, naquilo que nos coloca todos juntos, né? Ou como diria o Ariano Suassuna, nos amarra todos no mesmo rebanho de condenados. Então, naquele momento, antes, isso foi em 87, então depois veio a Rio 92, lá teve uma coisa super importante para quem trabalha com sustentabilidade, que foi o lançamento da Agenda 21, certo? A Agenda 21 é uma composição, é um apanhado de ferramentas que ajudam a endereçar com mais objetividade determinados problemas ambientais, certo? E mostra pra gente que eu não posso fazer nada junto às comunidades se eu não tiver um plano local. E esse plano local ele precisa ser legitimado por essas comunidades, porque senão eu também não tenho a repercussão e o engajamento necessários para que a gente transforme determinada situação. Então, já naquela época, com a grande pegada ambiental, digamos assim, já dando as suas caras, foram lançados 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, certo? E eles começaram a ser colocados ao mundo a partir dos anos 2000, né? Então nós tínhamos, em primeiro lugar, erradicar a fome e a pobreza extrema, atingir o ensino básico e fundamental, promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças infecto-contagiosas, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Ora, da onde veio esses 8 elementos que começaram a colocar uma ordem e, de uma certa forma, nos começaram a apontar caminhos e objetivos para que nós começássemos a trabalhar mais em conjunto, a partir da análise dos relatórios de desenvolvimento humano que iniciaram no ano de 1990 com o lançamento do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a partir daí, tudo que foi mapeado em termos de sequelas e danos àquilo que a gente chama de vida comum, né? A nossa vida, o nosso mundo, a nossa relação, eles foram colocados nessas 8 categorias, tá? Bom, as 8 categorias, elas nos davam uma clareza, por um lado, do que se estava medindo, do que se estava apontando, mas, por outro, depois de passados os anos, percebeu-se que elas englobavam dentro das mesmas questões pontos que deveriam ter sido mais separados, certo? E aí, então, no ano de 2015, já 15 anos depois do lançamento do IDH e dessa Agenda do Desenvolvimento do Milênio, nasce a Agenda 2030, que é um porto antes da Agenda 2050, que é aquele plano que a gente está esperando, onde o nosso arremesso final de tudo que nós estejamos fazendo nas décadas anteriores
2000, 2010 e agora a partir de 2020, possamos chegar lá. Então a Agenda 2030, ela nasce e lança os ODS. E ela lança os ODS porque uma das mudanças estruturantes que foi necessária é que os objetivos fossem focados no desenvolvimento sustentável. Portanto, as concepções mudam, desenvolvimento sustentável passa a ser o modus operandi a partir do qual tudo que eu invisto, tudo que eu faço em nome do bem comum e que me traga justiça social, equilíbrio econômico e respeito ao meio ambiente, me traz então essa base composta, como lançou há muito tempo atrás, né, no célebre livro Canibais de Garfo e Faca, o John Eckington. E então esse é o Triple Bottom Line, é a linha de base tripla da sustentabilidade. E os ODS estão calcados nisso. Mais ainda, os ODS estão calcados na teoria do Amartya Sen, que foi o grande pensador aí do ODS, o economista indiano, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que calculou, que lançou isso e lançou um dos conceitos que eu acho mais revolucionários do século XXI, que é o desenvolvimento como liberdade. Só quando você, enquanto indivíduo, enquanto comunidade, consegue alcançar realmente instrumentos, consegue afastar todos os impedimentos que te levem a ter contatos com bens e serviços essenciais para a sua vida e que você seja mais dono do seu próprio destino, né, é que você pode proclamar uma liberdade na qual você mesmo está trilhando os seus caminhos de desenvolvimento. Então, a liberdade como desenvolvimento é uma imagem realmente muito bonita, que não é fácil de conseguir, porque você precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo, você precisa ter a sua percepção ampliada para entender que tudo está interconectado, que você não é o único, que o seu umbigo não é dourado, que tem outras pessoas que vivem no mesmo mundo que vocês e que você faz parte de um sistema. E que se esse sistema se desequilibra na hora em que você tem sozinho práticas que não são sustentáveis, você está contribuindo para o desequilíbrio de um modo inteiro de vida. Então, os ODS, eles são uma iniciativa, né, da ONU, da Organização das Nações Unidas, em colocar no mesmo cógito, numa mesma seara de significância, aquilo que diz respeito à necessidade de todo o planeta, certo? E os, então, 8 objetivos do milênio viram os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Quais sejam eles? Erradicação da pobreza, vocês vejam que a pobreza é um elemento central, é a preocupação central, tá? A premissa é que essa forma tradicional de capitalismo de acumulação, ela trouxe muito mais flagelo do que desenvolvimento. A concepção de desenvolvimento, ela está mudada desde os anos 60, então a partir da revolução, dos relatórios de desenvolvimento da ONU, né, lá em 1961, por exemplo, foi lançado um em que começava a falar sobre desenvolvimento comunitário, e a partir daí começa a se fazer a cisão entre a noção de que desenvolvimento era igual a acúmulo e crescimento econômico. Então você tem que botar outros elementos dentro dessa equação. E os elementos dessa equação são a fome, né, fome zero, erradicação da pobreza, que é o 1, fome zero, que é o 2, o 3 é saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, 6, água potável e saneamento para todos, 7, energia acessível e limpa, 8, trabalho decente, crescimento econômico, 9, indústria de inovação em infraestrutura, 10, redução das desigualdades sociais, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsáveis, 13, ação contra a mudança global do clima, 14, vida sob a água, que agora está ganhando um novo formato, porque percebeu-se
que nesse primeiro lançamento a gente só considerava como vida na água a vida dos oceanos, e a gente percebeu que as veias que levam a grande maioria da sujeira para os oceanos são os rios. Então é a fronteira principal onde se deve atuar para que os oceanos não fiquem poluídos, tá? Depois disso, a vida terrestre, que é o ODS 15, 16, paz, justiça e instituições eficazes, e 17, parcerias e meios de implementação. Infelizmente, no último relatório da Agenda 2030, que vocês podem acessar no site www.agenda2030.org.br, tá? Vocês vão ver que o modelo de desenvolvimento global ele está ameaçando não só impedir o que já foi feito pelos ODS, como retroceder mais ainda. E a pandemia vem trazer para a gente outra dificuldade, é que por conta da clareza de que não tratamos de infraestrutura para gerar esse bem-estar que a gente procura, agora na pandemia, como tudo foi focado nisso, a gente percebeu que todas as outras áreas sociais, de saúde, de bem-estar, de atendimento ao público e mesmo de equipamentos públicos para o bem-estar, elas estão completamente defasadas em todo lugar do mundo, na maioria dos lugares do mundo, tá? Então isso vai precisar ser também revisto. O que é importante desse primeiro pedaço a gente ficar? Infelizmente, nós não estávamos andando bem com a questão dos ODS, tá certo? E os nossos indicadores estavam indo de mal a pior. Eu encerro aqui essa primeira parte, para você ter um fôlegozinho, refletir sobre as informações que a gente deu, e já a gente volta para você ter um outro mergulho no mundo dos ODS, tá bom? Voltamos aqui e agora a gente vai passar a responder as perguntas que foram feitas. Então, a primeira pergunta que o Marçal me fez, ela vai conectar ao finalzinho da primeira parte desse vídeo. Eu vou tentar responder ela no máximo em 5 minutos, tá bom? A primeira pergunta ele pediu para que eu comentasse um pouco do status dos ODS aqui no Brasil. Como eu falei no final do vídeo passado, eles estavam muito mal avaliados, certo? Todo ano, a comissão da Agenda 2030 lança um relatório. E cada relatório tem um título, certo? O relatório do ano passado, ele é intitulado O Futuro é Agora, Ciência para Alcançar o Desenvolvimento Sustentável. Bom, para já a nossa própria vivência nacional atual, ela passa por um grande pano, assim, digamos assim, um grande período, vou dizer assim, de negacionismo da ciência, certo? Trava um pouco, né? Porque a gente fica pensando como se pode, no século XXI, negar a ciência. Mas isso acontece. E isso acontece e tem trazido outros problemas para a gente. Por quê? Porque quando não se acredita na ciência, não se investe em base tecnológica. Não se investindo em base tecnológica, eu não avanço para ponto onde nações mais desenvolvidas no mundo já estão. Então eu crio grandes déficits de aprendizagem, de conexão, grandes déficits de empresas e indústria 4.0. Então eu tenho menos automação, eu tenho menos mudança nas relações de trabalho, eu continuo estagnado em várias partes, as minhas comunidades não se desenvolvem, se desenvolvem muito pouco, porque eu não tenho estímulo a esse tipo a essa ciência que nos conecta a todas as coisas e que possa vir trazendo mais inovação e rompendo com aquilo que a gente conhece como convivência tradicional. Então, é muito claro que para que a gente vença os desafios impostos pelas metas dos ODS, eu preciso avançar com isso. Preciso avançar com inovação em ciência e muitas outras coisas. Então, uma das coisas também que foi muito importante, que foi avaliada essa década que passou, é que ao invés, mesmo com toda a conscientização, com todo o trabalho, com toda a produção em nome dos ODS, ao invés de as diferenças sociais reduzir, elas se ampliaram.
e elas se ampliaram porque muitas vezes aquilo que está apresentado como resolução de meta de ODS, na verdade, é uma nova tradução, muitas vezes errônea, de regras que serviriam para proteger, para regenerar os laços sociais da nossa convivência, da nossa sociedade global, e na verdade são usados como panfletos, né? E como muitas dessas coisas se apresentam na seara da sustentabilidade, a gente chama isso de greenwash. São empresas, são instituições, são aglomerados financeiros que fazem e produzem determinado marketing com coisas que no final das contas não foram muito efetivas, foram muito mais para dizer ou para se aproximar de quem realmente está fazendo aquilo e entrar numa estatística positiva. Então há todo um trabalho também de desconstruir esse tipo de apresentação e ir atrás daquilo que realmente está sendo bem feito. Então isso dá atraso para a gente, isso traz questões como mentir sobre dados, né? De você não apresentar dados corretos, você fazer medições muito pouco criteriosas dos investimentos que você está fazendo para a resolução das metas dos ODS, né? E por fim, existem vários pontos de intervenção, mas um que me chama a atenção ainda, que está nesse relatório, é a questão do sistema ineficiente de alimentos e energia, que é um problema que priva nada menos que 2 bilhões de pessoas de ter segurança alimentar e 820 milhões de pessoas que estão desnutridas, além de quase 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à luz e à energia que seja mínima para ter uma qualidade de vida nas suas casas. Bem, a segunda pergunta que o Marçal fez foi: qual ODS ou quais ODS são mais impactados no Brasil? Vou falar daquele que é mais impactado no mundo em primeiro, é o ODS 17. A ONU registra que tem sido cada vez mais difícil as organizações se juntarem para fazer grandes parcerias que extrapolem as suas zonas territoriais de atuação, certo? E que vão para outros países e que tenham adoção de medidas como uma espécie de adoção de determinadas regiões que são mais vulneráveis por países e por entidades que têm uma produção, uma possibilidade, um acúmulo de riqueza maior. Então, a formação de parcerias tem prejudicado bastante. Do ponto de vista global, isso acontece muito por causa do acirramento dos conflitos entre fronteiras, né? Então, na medida em que as pessoas passam a transitar mais, passam a conhecer mais os espaços e a gente não cobiça aquilo que a gente não vê. Então, a cobiça aumenta porque eu começo a conhecer muitas outras coisas. E a humanidade tem se mostrado muito fértil em cobiçar e destruir aquilo que cobiça. E também ir por um caminho que é mais ou menos assim: não pode ser meu, não vai ser de mais ninguém. Então, atua também para descaracterizar ou desmontar determinada estrutura. Se não vai servir a um grupo de interesse, também não pode servir para nenhum outro. No Brasil, eu diria que todos os outros estão prejudicados. Mas o que salta aos olhos são o objetivo 2, que é a questão da fome zero. Nós voltamos para um quadro de 20 anos atrás, certo? Com pessoas muito abaixo da linha da pobreza, com milhões de brasileiros passando fome novamente. Então, essa é uma coisa que salta muito aos olhos, tá? O outro ODS que está muito prejudicado, obviamente, é que dá consistência a essa situação da fome, que é a pobreza extrema. Então eu aumentei bastante novamente o número de pobres extremos, de pessoas abaixo da linha da pobreza, que não ganham nem R$1 por dia. Então imagina que existe gente que vive com menos de R$1 por dia, né? É inimaginável para a gente. Saúde e bem-estar. Bom, é um encadeamento, né, gente? A ONU, quando constrói isso e desmembra os 8 objetivos, ela vai ver que existe um encadeamento lógico nos ODS.
Então, se uma coisa está ruim, se a pobreza está, eu tenho mais distribuição, concentração de renda, eu tenho cada vez mais desindustrialização. Atenção, essa é uma coisa muito importante. A desindustrialização me impede de ter um parque tecnológico grande, aumentado, baseado em indústria 4.0, que venha a ser eficaz, que esteja a serviço do suprimento das demandas nacionais, certo? Então, mais de uma vez nesses últimos 10 anos, a importação superou a exportação, portanto, a nossa balança comercial ela tem sido deficitária e não superavitária, e significa que eu não deixo muitas divisas no país. Se eu não deixo muitas divisas, é óbvio que eu ajudo a diminuir o PIB. E esse é um outro problema, porque se eu não tenho renda per capita suficiente, eu não tenho uma boa mola propulsora do sistema financeiro. E hoje, com a posição do dólar e o real super desvalorizado, a gente tem também, os países começam a sentir isso com uma certa toxicidade. Então, não se aproximam de investimento, porque o que eu vou fazer? A moeda vem se desvalorizando muito, né? Eu posso ser obrigado. O mercado não funciona sempre naquela coisa, mas $1 vale R$7. Então eu vou lá e vou investir $1. Não para todos os negócios. Eu tenho que ter um ponto de equilíbrio. A outra coisa se eu não tenho indústrias, se eu não tenho cuidado com a vida, eu não vou ter uma educação de qualidade. Isso está mais do que provado que a educação no Brasil, ela é deficitária, ela é muitíssimo aquém daquilo que está sendo discutido no mundo inteiro. A metodologia está completamente atrasada e do jeito que a gente não vai conseguir dar conta desse também nos próximos anos até 2030, tá? Apesar disso, algumas experiências educacionais têm se mostrado muito eficazes, mas a gente ainda precisa avançar muito também nesse aspecto. Terceira pergunta que me foi feita. A pandemia atinge, ou tem seu tema associado, ao menos didaticamente, ao ODS 3, que é o Saúde e Bem-Estar, mas não atinge somente esse, né? A pergunta foi se eu podia comentar um pouco sobre como a pandemia afeta o conjunto dos ODS. Bom, em primeiro lugar, é uma coisa para a qual absolutamente nós não estávamos prontos, né? E mais, era alguma coisa que estava dita que aconteceria há pelo menos uns 100 anos, porque esses estudos vêm acontecendo há bastante tempo e basta você ver, tem um livro super interessante sobre isso, que é a História da Humanidade Contada pelo Vírus, é de um professor da USP, um brasileiro, maravilhoso livro, em que ele vai contando que essa ciclicidade, ela tem também um padrão histórico. Então, quem trabalha com epidemiologia, quem trabalha com impactos sociais, impactos de saúde em larga escala, já sabia que em algum momento muito próximo, e aí eles fazem os cálculos devidos para isso, uma pandemia ia se estabelecer. Só não se imaginava que fosse ser uma pandemia tão grave quanto essa, onde não se tem nenhuma precedência, onde os sintomas dessa doença, da Covid-19, eles são muitas vezes dispersos, apesar de eu ter uma concentração no núcleo respiratório, por isso também ele é considerado uma síndrome respiratória, mas ele atinge, por exemplo, o cérebro, ele atinge, por exemplo, os músculos, rins. Ele agora tá mostrando que ele pode provocar AVCs. Então a gente não estava preparado para isso. Se a gente não está preparado para uma coisa e algo se instala na sociedade, a primeira coisa que acontece e que aconteceu de fato foi o quê? Foi o estouro do sistema que trabalha diretamente com a saúde, que é o sistema hospitalar do mundo inteiro. Ele entrou em colapso. Não tinha um único país no mundo que tivesse pronto para o tamanho da demanda, infelizmente, de acometidos e de mortos pelo Covid. Então, por conta disso, a primeira coisa que se fala é essa. E porque eu não tenho essa estrutura, eu gero uma força titânica de medo nas pessoas. Esse medo passa para o cotidiano.
E o cotidiano, inclusive com os decisores, né, com os órgãos, as pessoas que decidem o nosso futuro, ele vai começar a ser enfrentado com mais ou com menos veemência na hora em que a pessoa que está lá, que tem o poder de decisão, que tem o poder de transformação, é claro que também isso exige a nossa responsabilidade como cidadãos, como pessoas, né, como indivíduos, mas também precisa ter uma atuação muito forte do governo. Na hora em que a gente está no momento em que eu começo a ter uma escalada de desemprego, as indústrias estão paradas, o comércio está parado, vários estados têm decretos de lockdown, ou seja, ninguém pode sair nas ruas. Eu começo a mexer com o comércio, eu começo a mexer com o volume de divisas, eu começo a ter problemas no meu câmbio, eu começo a desvalorizar minha moeda, eu começo a expulsar investidores, eu tenho um impacto em todo o resto, certo? Então eu vou aumentar o desemprego, com isso eu vou aumentar o endividamento, com o endividamento eu vou aumentar os problemas de saúde mental, com a exacerbação do trabalho, o mau uso do home office, eu vou ter mais problemas de saúde mental, o próprio isolamento já vai trazer isso. Então eu posso começar a entrar numas de que primeiro eu tenho que cuidar de mim, então o meio ambiente que se exploda, depois eu vejo o que é que eu faço. E aí a gente também passa, e alguns especialistas têm dito isso, por uma desconexão, certo? Como eu estou com tanto medo, eu tenho que prever, eu tenho que me manter vivo, né? Eu perco a capacidade de empatia, de me colocar no lugar do outro. Isso dá um fenômeno chamado embotamento, né? Embota a minha afetividade, embota a minha empatia, ou seja, eu estou vendo que o cidadão do meu lado precisa, mas eu não consigo perceber que a necessidade dele é tanta quanto a minha ou maior do que a minha, e por isso eu passo a não agir mais. Esse é um grande problema. Então, falando assim, de uma forma geral, esse é um mecanismo que faz com que a gente pare de ativar as ações que estavam indo sanar algumas metas dos ODS, certo? E é óbvio que se eu não faço isso com instituições e tudo mais, as empresas que também estão aí batalhando para manter os seus funcionários, para pagar todo mundo, vai começar a tirar recurso desses projetos que são projetos de mais médio e longo prazo realmente, né? Onde a gente só vai colher os frutos daqui a um tempo mais adiante. E por fim, não menos importante, porque é uma pergunta que começa com: e o futuro? O que a gente pode esperar em relação aos ODS depois da pandemia? Bom, aí é uma opinião pessoal, tá, gente? Coletando todas as tendências, lendo tudo que está saindo e também tendo muitas conversas internas e externas com pessoas que são tomadores de decisão e que estão à frente de muitos projetos no Brasil e no mundo, o que a gente percebe? A gente percebe que cada vez mais pessoas e entidades aprenderam que não podem, e aprenderam da pior forma possível, né? A pedagogia do terror, a pedagogia do choque, como diz a Naomi Klein, né? Precisou vir uma coisa externa, incontrolável, que nos fizesse ver de uma outra forma as nossas relações com o outro. Parece que tem um surgimento de uma solidariedade mais orgânica, vindo aí a reboque de toda essa tragédia, né? Países ajudando países, grupos ajudando grupos, inimigos se pacificando para passar por esse momento. Não sabemos se essa paz vai ser duradoura ou vai ser momentânea, mas acredito, e aí é um olhar mesmo de esperança, né? É um olhar mesmo de quem está também nesse jogo e vai precisar gerenciar ações com foco em melhoria dos resultados das metas dos ODS. A minha esperança é de que cada vez mais a gente volte a nossa atenção para a geração de valor compartilhado. E o que é que significa isso? Poxa, às vezes nós temos entidades que estão aí trabalhando nos ODS
e que tem uma especialidade, né? Vou dar um exemplo assim, criado aqui agora, para a gente entender. Então vamos dizer que eu tenho uma entidade, qualquer que seja, um governo, uma ONG, que tem o seu trabalho voltado para zerar a fome numa determinada região. Numa região vizinha, eu tenho uma fábrica que está contratando pessoas para trabalhar dentro dela. E está trazendo gente da capital, está trazendo gente de outros estados para estar lá. Ora, a gente já viu o aumento disso acontecendo. Nós mesmos, Natura, fizemos esse processo de investir nas pessoas do local, certo? É uma conta meio simples de fazer, certo? Mesmo que no momento pareça que nós tenhamos um impacto muito maior no nosso financeiro, na verdade é só uma ilusão. Sai muito mais barato no final, na ponta. Investir nas pessoas do local. Você reforça os laços daquelas pessoas com a sua região, você dá oportunidade para aquelas pessoas sem deslocá-la dos seus centros de referência cultural. Isso é uma coisa muito importante, né? E você começa a perceber que, ao dar isso, eu posso também dar oportunidade para outros pequenos negócios da região. Um restaurante que vai alimentar o pessoal da fábrica, uma professora que foi contratada para dar um reforço de matemática, porque lá para fazer a seleção para a fábrica eu vou precisar de matemática, de português. E esses pequenos arranjos em rede parece que tem surgido, né, por essa necessidade. Uma das coisas incríveis é aquela mobilização da Central de Favelas lá no Rio de Janeiro, né? Eles próprios foram para as ruas, eles próprios montaram os espaços de atendimento e eles próprios fazem esquadrões de avaliação para ajudar a população a não propagar o vírus. Então, quer dizer, eu acredito que essa experiência que nós tivemos com o vírus, que foi uma experiência radicalmente dolorosa, está sendo uma experiência radicalmente dolorosa, que traz para a gente, né, a necessidade, o elementar da gente precisar de pessoas para cuidar da gente, para que a gente cuide, para que a gente... Continuando, para que a gente se interesse, para que a gente exercite a nossa empatia, esse conjunto de vivências talvez dê condições e dê sedimentação para que a gente crie novas práticas de alcance dos ODS, novas práticas de colaboração mais efetivas e eficazes para a gente garantir que as metas sejam cumpridas. Pessoal, com isso eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha... Peço imensa desculpa pelo tempo que levei para entregar esse vídeo. Realmente o dia a dia não está fácil. Às vezes a gente realmente tem trabalhado muito mais em casa do que quando vai para o trabalho, porque tem o momento da cisão das coisas, né? Na real, mas aqui às vezes não acontece isso. Então peço desculpas. O meu e-mail eu vou dizer aqui, mas vou pedir para o Marçal deixar lá na Químia. Quem quiser entrar em contato para conversar, para debater, fique à vontade, tá? É o J Matos Neto, o Matos é com 2 T's, @gmail.com, tá certo? Quem quiser me procurar para a gente conversar mais sobre o ODS, dar mais algumas dicas, dar outras informações, vai ser o maior prazer. Mais uma vez eu queria agradecer imensamente ao Marçal, que acreditou, deu abertura. Queria fazer uma homenagem aqui à Químia, que é uma empresa incrível, é uma empresa realmente que pensa, não é nem fora da caixa, ela pensa fora de tudo, meu. É uma empresa que se renova, que inova, está aí há 17 anos no mercado, é uma empresa que eu admiro muito e é um empreendedor que eu admiro muito. Então, o Marçal e toda a equipe dele, o meu grande abraço e eu espero que a gente esteja juntos fazendo outras coisas. E por fim, vamos oferecer um curso sobre isso. Eu espero que vocês se interessem. Vai ser super bacana a gente poder ensinar para vocês ferramentas de como trabalhar com os ODS no retorno aí da pandemia nos seus negócios, nas suas empresas. Tá bom? Beijo no coração e até a próxima.